E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu tenho um desafio de falar sobre música medieval e como que ela pode ser introduzida nos estudos da música no dia de hoje. Eu fiquei pensando, caramba, o que eu vou falar, meu, sobre música medieval? A gente acaba fazendo algumas pesquisas, óbvio, né? E até para entender também, porque eu não sou historiador, né? A gente é músico e tal, então, mas a história é muito importante, porque quando a gente entende um pouco da história da música, a gente consegue entender o que a gente vai executar, né? E o que a gente está executando. Enfim. Então, a gente vai falar da idade, um pouquinho da Idade Média, né? E como que a gente pode pensar ela nos dias de hoje. Enfim. Então, vamos pensar assim, o que foi a Idade Média? A Idade Média ela começou após a queda do Império Romano. Então, foi principalmente a época que começaram como posso falar assim, escrever as músicas, né? E por que começaram a escrever as músicas? Na época do Império Romano, vamos dizer assim, o cristianismo ele não era assim tão evidente. Então os cristãos na época, eles ficavam, o pessoal comenta, nas catatumbas, né? Que são nos lugares escondidos, né? E após a queda do Império Romano, começando a Idade Média, aí veio à tona o catolicismo, o cristianismo, né? E a partir daí, do cristianismo, por que a gente fala sobre cristianismo e o catolicismo, né? Catolicismo, porque nessa época aí, os padres eles começaram a escrever as notações musicais, né? Então, a partir daí a gente teve notações musicais. Na idade, no Império Romano, a gente não tinha, né? A gente não tinha essas notações, não se sabe porquê, ou até alguns historiadores dizem, né, que era porque as pessoas tinham baixa escolaridade, então como que elas iriam escrever, né? E na Idade Média, não que também não houvesse baixa escolaridade, mas os padres eles sabiam ler. E tinha também as pessoas ricas, mais ricas também, né, porque a escolaridade naquela época, a educação naquela época era para poucos. Então a igreja, ela por ter essa educação, né, ter essa escolaridade, tinha essa facilidade de anotar essas músicas. Então, falando da idade Média, principalmente na área da música, é bem evidente que acho que a maioria das pessoas conhecem ou já ouviram sobre os cantos gregorianos, né? Então, os cantos gregorianos é bem característico da Idade Média. Então, principalmente com o uso assim de pautas, né? Diagramas, pautas não, perdão, diagramas, né? E que usavam símbolos, né? Usava símbolos egípcios, usava símbolos gregos, tal, para fazer essas notações nas músicas. Então, e tinha umas características também, assim, principalmente para quem era da Idade Média, com a introdução aí da música gregoriana nas missas, né? Então o catolicismo usava muito essas músicas aí, usa ainda, né? Para as missas, né? Então nas missas existe o chamado liturgias, né? Então dentro da liturgia da missa usava o canto gregoriano. Enfim, como que era formado assim o canto gregoriano? O canto gregoriano ele tinha uma melodia única só, né? Então ele era monofônico, ele tinha apenas uma melodia, tinha apenas uma voz, não a voz da minha voz aqui, uma voz quer dizer uma melodia só, né? Então, e a característica também era assim, cada palavra para uma nota, sabe? Cada palavrinha para uma nota. Lógico que com o passar do tempo aí começaram a introduzir algumas coisas, né? Então, por exemplo, eu não vou cantar porque minha voz é péssima, mas
no violão dá para mostrar. Então era assim, você pensava numa melodia e dentro de uma palavra, né? E uma sílaba junto, né? Eu fechei com o acorde aqui, mas nem acorde existia na época, né? Eu fechei só para... Então, aí, como que eles faziam essas melodias? Eles utilizavam as escalas gregorianas, né? E os modos até hoje. Então, por isso que eu falo, hoje tem muita gente aí que utiliza os modos gregos, né? Principalmente a galera do jazz gosta muito de usar os modos gregos e tal. O jônio, frígio, mixolídio, iólio, lócrio e tal. E para quem é músico sabe o que eu estou falando. Então, como não tinha os acordes, né, os campos harmônicos e tal, eles usavam apenas melodias. Então, e eles ficavam naquela melodia. Aí eles usavam de vez em quando também o chamado melismas, né? Que era o que? Você pegar uma palavra e ficar dançando nela e fica aquilo naquilo dali várias vezes, tipo... Desculpe aí a minha desafinação, mas deu para entender, né? Lógico, aí a gente sabe que música ela vai variar, então em cada época vai começar as variações. Mas começou o canto gregoriano dessa forma, né? Ele começou a ser cantado de uma forma melódica apenas, sem acompanhamento, só a parte da voz. Aí tinha vários porquês, né? Porque quando você canta, principalmente na igreja, é assim, né? Você tem que cantar, como a gente se fala uníssono, unido a Deus, né? Então tinha muito isso. Lógico, aí, como a Idade Média tem 10 séculos, né? Foram 10 séculos, então imagina-se que houve várias mudanças, empregos de alguns instrumentos musicais. Tal. Eu estou falando isso da música gregoriana, mas lógico, existiam as músicas populares, como hoje também tem, né? Vamos supor, hoje tem um músico popular, mas ainda tem um músico de igreja, né? A gente pensar dessa forma. Só que naquela época quem mandava mesmo era a Igreja Católica, ela era muito próximo dos reinados, né? Então ela que detinha aí, detentia, e ela tinha, né? Então esse poder aí perante a música. Enfim, com o passar do tempo, né, a gente percebe também que começaram a usar duas vozes, né? Ainda não existia, né, a parte de harmonia, né, não existia vamos dizer, a harmonia tonal, né, era apenas a harmonia modal, como eu já falei para você. Então ele pegava um tonzinho e ficava dançando em cima daquele tom e colocava uma palavra, né, e cantava o Hosana. Vamos pegar aqui um dórico aqui, vai lá. Né? Vou pegar aqui. É legal para falar isso porque você poderia fazer isso com duas vozes também, né? Se vocês forem pesquisar, vocês vão perceber, né? Eles começavam já em vários lugares do mundo, né? Eles já começavam. Então, assim, gente, só foi pensando um pouquinho aí na música gregoriana nos dias de hoje. Trazendo para o dia de hoje, é assim, hoje você pode utilizar isso, a gente vê muito, né? A gente vê muito, principalmente o uso dos modos. Só que a gente usa não mais daquela forma, né? Não usava só o melisma, e era barato também.
ele não tinha tempo, né? O tempo, o contato, 1, 2, 3, 4, você tocar em cima, né? Ficava solto, ficava solto, ficava solto, ficava solto, e você fazia isso aí até quando você quisesse. Isso daí só foi para a gente falar um pouquinho aí da história da música. Uma observação: o canto gregoriano ele é usado também, ainda continua sendo usado na liturgia da Igreja Católica, não é? Mas, porém, hoje você toca já músicas atuais, vamos dizer assim, contemporâneas, é, as músicas hoje até músicas populares dentro da igreja e tal. Mas isso só foi depois de 1960, depois do Concílio Vaticano II, né? Aí a partir daí você começa já a introduzir principalmente as músicas locais, vamos dizer assim, né? Das suas regiões dentro da missa, lógico, dentro de um contexto, dentro de um contexto litúrgico ainda, mesmo que seja música popular, dentro do contexto litúrgico. É isso, eu acho que e para o dia de hoje a gente só usar mesmo e utilizar essa cultura e entender e aplicar, né? Então você, por exemplo, você pode estar dentro de uma harmonia e você fazer isso. Eu estou fazendo no violão, tá, gente? Mas a música medieval, principalmente a música gregoriana, era praticamente vocal, beleza? Com o passar dos anos, quando for chegando no final, aí da Idade Média, assim, começaram a introduzir alguns instrumentos. Beleza? Como eu falei também, tinha a música popular da época, que era considerada profana, mas era música de segundo plano, vamos dizer assim. Então eles utilizavam, principalmente os trovadores, utilizavam instrumentos, né, de época e tal, mas realmente não foram nada, não tem nada escrito, é, pelo menos que eu conheça, né, algo escrito assim. Tá bom? Então, terminamos por aqui, só um bate-papo mesmo para falar sobre a Idade Média, a história da música e como que a gente pode aplicar no dia de hoje. Abraço a todos!